Você já percebeu como, de repente, todo mundo começou a falar do nome de Michael Olise como se ele fosse o próximo craque inevitável do futebol europeu? Toda semana aparece um vídeo novo, um compilado novo, um drible absurdo, uma assistência diferente. E aí vem a pergunta: o Olise é realmente tudo isso? Ou a internet exagerou mais uma vez? Porque no futebol moderno, hype virou rotina. Basta uma sequência boa e pronto, já chamam de gênio. Mas com o Olise parece diferente. E hoje eu quero descobrir isso junto com você. Porque quando você analisa o jogo dele de verdade, percebe que existe algo ali que poucos jogadores têm. Algo raro, algo que não aparece só em números. Mas ao mesmo tempo, também existem dúvidas. Será que ele consegue manter esse nível em jogos grandes? Será que ele pode virar protagonista de um gigante europeu? Ou será que estamos olhando para mais um jogador talentoso que nunca vai alcançar o topo absoluto? E sinceramente, depois de analisar a carreira dele inteira, eu acho que a resposta pode surpreender muita gente. Então fica até o final. Capítulo 1. O jogador que surgiu do nada. O mais curioso sobre o Olise é que ele não surgiu como aquelas promessas super famosas desde criança. Ele não era tratado como o próximo Mbappé. Não tinha marketing absurdo em cima dele. Na verdade, muita gente simplesmente não conhecia ele. Enquanto outros jovens já estavam em gigantes europeus desde cedo, o Olise foi construindo a carreira quase silenciosamente. Ele passou pelas categorias de base do Chelsea, mas acabou dispensado. E isso já mostra uma coisa importante: o futebol nem sempre reconhece talento rapidamente. Depois disso, ele foi para o Reading, e foi lá que tudo começou. Você assistia aos jogos dele e parecia que ele jogava em um ritmo diferente dos outros. Enquanto o jogo estava acelerado, ele parecia calmo. E isso é muito raro. Muito jogador habilidoso sabe driblar, mas poucos sabem controlar o ritmo de uma partida. E talvez essa seja a maior qualidade do Olise. Capítulo 2. O que torna o Olise tão diferente? Quando as pessoas falam do Olise, normalmente a primeira coisa que aparece são os dribles. E sim, ele é extremamente técnico. Mas se você resumir o jogo dele apenas a drible, você está entendendo errado o jogador. Porque o mais absurdo no Olise não é a habilidade, é a tomada de decisão. Ele quase sempre escolhe a jogada certa. E isso separa jogador bonito de jogador realmente elite. Tem jogador que dribla por driblar. O Olise normalmente dribla para criar vantagem. E isso muda tudo. Outra coisa impressionante: a visão de jogo. Ele enxerga passes que muitos jogadores simplesmente não enxergam. Tem momentos em que parece que ele já sabe a movimentação do companheiro antes dela acontecer. E quando você junta isso com um pé esquerdo extremamente refinado, o resultado é um jogador muito difícil de marcar, principalmente no 1 contra 1. E talvez seja exatamente por isso que tantos defensores sofrem contra ele. Porque ele não é previsível. Uma hora ele acelera, na outra ele prende, depois corta para dentro, depois vai na linha de fundo. E quando você percebe, a jogada já aconteceu. Capítulo 3. O problema do futebol atual. Hoje existe um problema enorme no futebol. A maioria dos jogadores está ficando parecida. Muito físico, muito sistema, muito automatismo. É meu, certo? Meu. Mas poucos realmente criativos. Poucos jogadores têm personalidade com a bola. E o Olise parece exatamente o contrário disso. Ele joga como aqueles pontas antigos, que improvisavam, que tentavam coisas diferentes, que quebravam o padrão. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente gosta dele. Porque ele passa a sensação de autenticidade. Você sente que está vendo um jogador diferente. E no futebol moderno, isso virou algo raro. Capítulo 4. Mas calma, existem dúvidas. Só que agora vem a parte importante. Porque se você olhar só highlights, vai achar que o Olise já é um dos melhores jogadores do mundo. Mas futebol não funciona assim.
E existem perguntas que ainda precisam ser respondidas. A principal delas, consistência. Porque ser brilhante em momentos específicos é diferente de dominar temporadas inteiras. Os jogadores realmente gigantes fazem isso durante anos, e o Olise ainda está tentando chegar nesse nível. Outra questão, lesões. Esse talvez seja o maior medo. Porque jogadores muito técnicos normalmente sofrem bastante fisicamente. E quando o corpo começa a limitar, muita evolução trava. Além disso, existe a pressão. Uma coisa é jogar bem sem tanta cobrança. Outra completamente diferente é vestir camisa pesada. É jogar semifinal de Champions. É decidir título. É entrar em campo sabendo que o mundo inteiro espera algo absurdo de você. Capítulo 5. Seu estilo e seu hype. Olise não é só futebol. Ele também é considerado o jogador com mais estilo e marra no futebol atual. Também considerado o jogador mais estranho da Europa. Muita gente não gosta dele. Chamam ele de perna ou de ele querer ficar farmando aura de propósito. Porque ele chega no aquecimento e só passa o chinelo dele na grama e vai embora. E além dele priorizar muito seu estilo, ele realmente se acha um trapster. Pra você ter noção, ele nunca fechou um contrato de chuteira, porque ele quer usar chuteira combinando totalmente com a cor do uniforme. Ele também é conhecido por não comemorar gols. Ele também não gosta de usar caneleira. Já chegou até mesmo receber amarelo por não usar. Ele fingiu que ia colocar e quando o juiz virou, ele jogou ela longe. Ele tem essa personalidade desde criança. E novamente, em um jogo contra o Real na Champions, entrou esfregando os pés no gramado. E entrou em campo dando mais uma assistência nesse jogo e acabando com o Real. Não tem jeito. O cara tem a marra, tem o estilo. Até mesmo a Nike irá quebrar uma de suas principais regras para contratar o Olise. Assim como o Kroos fez com a Adidas, podendo usar as chuteiras de sua preferência. No fim, a verdade é simples. O Olise ainda não provou tudo. Ainda existe um caminho enorme pela frente. Mas também existe algo impossível de ignorar. Talento. E talento desse nível normalmente não aparece por acaso. Agora resta saber uma coisa. Ele vai virar apenas mais um jogador talentoso ou realmente vai se transformar em um dos grandes nomes da próxima geração? Porque potencial ele claramente tem. Mas no futebol, potencial nunca garantiu grandeza. E agora eu quero saber de você. O Olise é realmente tudo isso ou estão exagerando no hype? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal porque aqui o futebol é visto com outros olhos.